Estamos iniciando mais um depoimento da série Depoimentos com a Papa. E sempre que dessa vez tem o prazer de estar com a Neuza Nakata, paisagista, que vai falar um pouco sobre a experiência profissional dela, a formação, etc. Então, Neuza, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Eu queria, e para começar então, aquela pergunta básica. Como é que você se formou, Sarah? Formou aonde? Como é que você veio? De onde você veio? Eu me formei na PUC Campinas, Faculdade Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1980 até 84. E nesse período, no quarto ano, eu tive contato com a disciplina paisagismo, foi onde me despertou o interesse e fui buscar informações fora, né, da faculdade, fiz vários cursos paralelos. Que curso você fez, por exemplo? Não, era um curso feito por um arquiteto paisagista de Campinas. Uhum. Ele trabalhava num órgão como o DEPAV em São Paulo. Sim. Tá? E ele ministrava curso de paisagismo. Como eu tinha esse interesse, sempre tive interesse em saber como utilizar a vegetação de uma melhor forma, seja ela estética ou propiciando um conforto ambiental. Durante a faculdade eu tinha esse tema na cabeça, né? Falou, não, porque eu preciso buscar algo mais forte do que simplesmente a estética, né? Então, a partir daí eu sempre fui buscando informações, cursos, né? E como chamava essa pessoa, você lembra? Puxa, você acredita? Não, tudo bem, você dá um nome. Eu preciso procurar, talvez eu consiga. E ele atuava, ele já fazia alguns projetos de residenciais e trabalhava nesse órgão de áreas verdes em Campinas, né? Como é que foi de Campinas. na arquitetura você teve a matéria paisagismo, quem deu aula? Então, lá em Campinas foi o Vladimir Bartalini, a Célia Kawai, Cissa Gorski, Jamil Kfouri. Eram os quatro. Os quatro. E eles me ajudaram, inclusive o Vladimir me emprestava muitos materiais. Eu vim aqui na FAO pesquisar também, foi aí que eu conheci alguns trabalhos do Cardoso, do Coelho. Achei fantástico essa questão de poder analisar, interpretar, e eu acho que falta um pouco esse relacionamento e mais informações. Mas, enfim, eu tive muito, eu mesma, esse contato, essa pesquisa, né? E fui atrás, fiz alguns cursos pela ABAP, no final do quarto ano, e no quinto ano, quando eu estava no quinto ano de faculdade, no final do quinto ano, final de 84, fui convidada pelo escritório do Benedito Abud para desenvolver aquele trabalho de cadastramento de árvores significativas na cidade de São Paulo. Foi um trabalho bastante extenso, que fizemos muitas visitas em loco, isso me trouxe assim, um aprendizado fantástico, contato com novas espécies vegetais, uma forma de enxergar a paisagem urbana diferente. E foi um trabalho que durou um ano, mais ou menos. Depois teve a fase de publicação, também participei no escritório da Madalena Ré, algo em torno... total foi 1 ano e meio. E eu estava comentando que esse trabalho, hoje em dia, ele é fundamental para que a gente consiga preservar alguma coisa de verde, né? Foram selecionados vários maciços, árvores significativas, então com ele a gente consegue alguma coisa ainda de preservação, eu acho isso. E seu trabalho de formatura foi de paisagismo ou não? Foi. Aí eu não tinha muito apoio, sabe, assim, de professores. Mas, enfim, eu puxei para esse lado de conforto ambiental. Então, as estruturas das espécies vegetais, com esse significado mais técnico, né? Mas foi interessante e, a partir daí, eu segui a carreira sempre voltada para o paisagismo. E você formou e foi... Você já estava no Benedito Abud? Então, eu trabalhei no escritório do Benedito Abud e da Madalena Ré, nesse trabalho, né, de cadastramento. Finalizando, eu continuei com o Abud. Trabalhei com ele durante 15 anos. Fala um pouco dessa experiência. Como é que você começou? O que você fazia? Que eu conheci o trabalho do Benê, que ele já fazia alguma pesquisa desses paisagistas, que foi o Cardoso, o Coelho, e também ele trabalhou muito com o Luciano. E esse material me interessou demais. Eu assim, me identificava muito com essa questão de projetos de áreas externas, né? Essa relação
dentro, né, o espaço interno com o espaço externo. Né? E lá no escritório do Benedito eu tive uma oportunidade incrível, porque nós executamos muitos projetos, um relacionamento muito, muito bom e diversos, né, projetos, desde residências, edifícios residenciais, comerciais, shopping centers, participamos inclusive do parque temático, loteamentos, então é bastante diversificado, tudo. Mas qual foi o primeiro que você pegou assim, faça isso aí, como é que o primeiro foi uma residência, foi aquela... Como é que foi? Foi uma residência. Olha, imagina que tudo que você tem de bagagem você quer colocar num único projeto. E realmente foi complicado. Mas a partir assim, o projeto eu enxergo como... tem que fazer. Cada vez que você tem essa experiência, a coisa vai se desenvolvendo e vai melhorando. E você trabalhava sozinho, em equipe, no escritório? Como é que foram esses primeiros anos? Os primeiros anos, era uma estrutura bem pequena, éramos em 3. Quem é você? Eu, a Beth e a Marta. Gavião. Éramos nós 3. E depois entrou um estagiário. E ficamos assim ao longo de 3 anos, talvez. A Marta acho que trabalhou uns 5, 6 anos, saiu, foi para a Alemanha, né? E nós demos continuidade. E aí, o que nós comentamos já, o mercado imobiliário foi descoberto desde, eu não sei precisar a data, mas foi junto com a Rosa Clias e Miranda, né? E eles sentindo essa necessidade de melhorar um projeto de paisagismo, conhecer o trabalho do Benê, né? E foi. Deixa eu perguntar uma coisa, voltando à questão da sua formação. Certo. Você falou que saiu da faculdade e foi trabalhar no escritório da Madalena Ré, ou trabalhou... Durante o final do meu 5º ano, eu fui convidada para trabalhar nesse projeto, né, o cadastramento de árvores significativas de São Paulo. Foi no final do meu 5º ano, que foi em 84. E esse trabalho trabalhei em campo, aproximadamente 1 ano. Tá? A coleta de informações, inclusive foi o Luiz Emídio que fazia a identificação das espécies, a gente coletava o material, essa coisa de perceber o efeito dessas estruturas vegetais na paisagem foi importante, porque a gente tinha que fazer um relatório, né? Nós parávamos, fotografávamos e tínhamos que explicar o motivo dela ser importante naquele local, para ter consistência e realmente serem preservadas, né? E aí depois você foi trabalhar no escritório do Benedito? Terminando esse projeto, foi no escritório da Madalena Ré que foi feito o trabalho do livro. Então foi seleção fotográfica, editar, né? Então foi lá no escritório dela. Entendi. Durante acho que uns 3 meses. Aí finalizando esse trabalho na Madalena, eu fui convidada para trabalhar em projetos com o Benê. E ele só tinha como equipe as 2 pessoas, né? Entendi. Que era a Marta e a Beth. E a sua formação a gente tem sempre aqui, nesses depoimentos, as pessoas têm essa formação, de certa forma, autodidata em algumas coisas, principalmente no que diz respeito à vegetação. A conhecimento de vegetação e conhecimento de plantio, por exemplo. No meu caso foi. Como foi a sua formação, especificamente em vegetação e plantio? Então, como eu estava dizendo, durante a faculdade, através de revistas e livros, me despertou interesse em trabalhar em projetos de paisagismo. O mínimo necessário para mim, na minha cabeça, é eu conhecer a vegetação, as plantas. Então eu fui procurar o curso feito, né, por esse arquiteto, e era o título alguma coisa assim, vegetação no projeto de paisagismo. Eu falei, bom, vou fazer esse curso. E foi aí o primeiro contato, e nesse curso nós fizemos muitas visitas em viveiros. Lá de Campinas, Campineira, né, alguns viveiros que eu achei fundamental. E aí eu fui comprando livros também. Então foi uma coisa meio autodidata mesmo, de pesquisa e relacionar os projetos que eu via com a vegetação. Como é que ele usa? Bom, aqui tem um arbusto assim, aqui tem uma árvore assim. E lendo também, como eu comentei, eu vim aqui, vi alguns trabalhos do Benê, do Cardoso. E com isso me ajudou muito, esse material. Qual foi o trabalho que marcou mais você? Deixa eu terminar só uma coisa dessa pergunta. Você acha que a sua experiência profissional, por exemplo, esses 15 anos que você trabalha no escritório do Benedito, você conseguiu ter um respaldo
do que você conhecia de vegetação em termos de espécie, de formato, etc., você conseguiu ter um respaldo disso em projeto. O que acontece? A minha experiência de consulta, né? Primeira, bom, eu acho. E aí no Benê foi a prática. Bom, eu coloco aqui e vejo o resultado, porque eu vou lá ver. Entendeu? Não está legal aqui. Então, essa minha experiência foi muito o estudo e prática, erros e acertos. E eu acho fundamental, até comentei com o Silvio, eu ter o feedback, eu faço questão do feedback. Porque senão eu tô achando, não adianta eu interpretar, não é? Ter a minha percepção, interpretar e pronto. Não. Eu até comento com os meus clientes, eu quero feedback, seja ele positivo ou negativo, porque só assim eu vou desenvolver. Né? Eu posso estar achando, e o que é importante para mim? Eu entrar no espaço, sentir alguma coisa diferente, seja meu, seja de qualquer outro profissional. E tentar entender o que ele quer dizer com isso. Por que eu tenho esse caminho, essa paginação? Você entendeu? Isso eu acho fundamental, essa leitura em qualquer espaço urbano, qualquer. Então, além disso, eu sempre fiz questão de viajei muito, né? Por exemplo, Pocket Park, Nova York. Eu com a família, não, peraí, eu fiz a minha relação em todos, entendeu? Vamos lá. Mas o que acontece? E isso é muito bacana, mas é uma coisa minha, eu fazer a leitura. Eu acho fundamental essa troca. Não, vamos lá, né? Porque esse feedback, hoje em dia, eu só tenho de clientes, para quem eu faço o projeto. E é muito pouco, eu acho. Né? Então, essa experiência que eu estive no escritório do Benê é bem isso que eu te falei. Eu coloquei o que eu tinha de estudo em prática e venho realizando, né? E tenho feedback. Né? E essa preocupação, como eu digo, eu sou a mais crítica nesse caso, porque eu tenho que chegar e sentir alguma coisa. Isso aqui não tá legal, né? Não tá partindo. Eu tenho que sentir alguma coisa. Se eu não sentir, imagina uma outra pessoa, seja ele cliente, qualquer visitante que vai ocupar esse espaço, vai visitar esse espaço, né? Porque essa minha intenção, eu preciso saber se ela foi percebida também, seja ela com alguns elementos de iluminação, de os bancos, a paginação, né? Esses efeitos eu acho importante. E eu procuro passar isso, principalmente quando a gente fala de execução, eu não executo porque eu também não tenho tempo, mas faço questão de participar da execução. Né? Eu faço um projeto, a última etapa, depois. Eu acompanho e vejo o resultado, comento, por isso que normalmente os clientes me pedem referência de empresas que executam. Porque eu já conheço o trabalho deles e eles já conhecem as minhas exigências, né? Aí fica muito mais fácil. E isso a gente aprende muito também, né? Esse feedback que você costuma fazer é depois do projeto pronto? Como você faz? Você vai ao local, faz um questionário, pergunta para porteiro como tem sido o uso? Tem algum processo que você costuma usar? Mas é ao longo mesmo da execução, ao longo, eu digo mesmo... eu acho até interessante com relação ao detalhamento. Se ele tiver uma solução melhor do que a que eu estou propondo, porque a minha não é a correta, ela a certa, entendeu? Eu sou aberta às inovações, entendeu? Aí acontece de alguns engenheiros, poxa, Neuza, o que você acha? Discutimos e chegamos numa outra solução, né? Pode acontecer. Então, isso eu acho muito bacana. Né? Agora, tem alguns engenheiros que falam, não, o projeto dele eu não quero nem saber, eu vou fazer exatamente, dê certo ou dê errado. Isso eu não acho certo. Não é? Me alertam, vamos lá e chegamos num resultado o melhor para todos. Né? Neuza, quem é que... como você falou agora que você tem... Eu fui ver Pocket Parks, vi todos. Aí você de Nova York, né? Eu entendi. Fui em São Francisco, fui alguns... Não, perfeito, mas a pergunta é, dentro disso, como você é uma pessoa que sempre está procurando, desses paisagistas que estão hoje em dia, que a gente vê, estão sendo publicados, na verdade, quais que você foi atrás para ver as obras, quais que te influenciam? Eu vi muito Paul Friedberg, vi... como ele chama? Eu até pus algumas referências. Lawrence Halprin. Você chegou a Portland de ver as coisas dele? Do Halprin? São Francisco? Vi, São Francisco eu vi, aquelas escadarias assim. Peter Walker, qual que vi alguma gostava? Coisa no Canadá. Eu não tenho muito gostar. Eu acho muito essa coisa da leitura que eu falo pra você. Como é feito? É aquela coisa que o que me passa, né? Muitas vezes, nos meus trabalhos, o que eu procuro, muito mais o projeto de paisagismo ser uma extensão da arquitetura do que ele ser... chamar a atenção ele por si só. Então o Walker eu vejo um pouco de arte, né? Muito de arte, essa coisa de
cenário, né? É uma coisa dele, é uma proposta dele. Nos meus projetos, como hoje em dia eu trabalho muito mais com residencial, né? Ele é mais comportado. Eu prefiro que tenha uma harmonia, um equilíbrio mais completo possível. Como eu estava comentando com o Fábio, os meus maiores clientes são os arquitetos. Porque eles já conhecem um pouco do meu trabalho. Então, a gente tem muito essa troca, sabe? Ele me passa... O que acontece? O arquiteto, ele já tem um terreno, ele implanta a sua edificação. Então, na cabeça dele, já nasce as primeiras ideias. Tipo, vou colocar tudo que está internamente, ele vai ter uma extensão para fora, tá certo? Então, quando ele pensa nessa extensão, ele já cria alguns zoneamentos, e eu respeito muito. Se eu não concordo, eu converso com ele. Pô, o que você acha? Ao invés da piscina estar aqui, vamos jogar ela para cá? E você consegue ganhar bastante dessas? Consigo. Muito pelos meus argumentos, a forma como eu estou enxergando. Mas isso você adquire fazendo, Silvio, não tem como. Quanto mais você faz, mais você enxerga e mais vai ser fácil de enxergar isso. Tá? Então, se você tem um bom argumento, normalmente você consegue trabalhar em conjunto e muitas vezes você vai, pô, eu não enxerguei. Às vezes é mesmo a questão de orientação do norte, né? E essas questões técnicas. E a forma de enxergar o conjunto, muitas vezes ele enxergou uma forma meio simplista. A gente vai enxergar de uma forma, como é que vai... Tudo vai funcionar em conjunto, né? Dentro e fora e entre eles, né? Esse espaço todo. E como é que foi esse voo? De repente você sai do Bené. Quando você sai do Bené depois de 13 anos, você vai fazer paisagismo? Depois de 15 anos você vai fazer paisagismo mesmo? Ou você também fica meio híbrido e depois vai direto para ficar no paisagismo? Como é que foi? Não, sempre foi. A minha ideia fixa é paisagismo, sempre com paisagismo. É uma coisa que para mim é muito prazerosa, eu acho que eu posso contribuir um pouco, você entendeu? Com essa experiência, a minha intenção é sempre visar o quê? A melhoria na qualidade de vida de quem vai usar esses espaços. Né? Esse é o meu princípio. E você hoje trabalha basicamente com? Qual o tipo de solicitação que o mercado tem feito para você? A maioria, como eu comentei com ele, como eu já trabalhei, né, com esse mercado imobiliário há 15 anos, trabalho, e quando eu saí, eles me procuraram, né? Então, eu realmente estou dando continuidade a esse tipo de trabalho. Mas é residencial também, muitos residenciais. Mas também condomínio horizontal, são condomínios verticais? São muitas vilas, casas, que é o condomínio horizontal, que é uma característica desses últimos anos, né? Vem acontecendo muito. E verticais, residenciais e comerciais. Shopping, tem o shopping. Loteamentos. Loteamento. Fala um pouco de loteamento pra gente. Eu tô com 2, 3 trabalhos em loteamento. E esse caso... Que tipo de liberdade ou de ação que você pode fazer no loteamento? Mas você sabe que é interessante, eu tenho 2 que está acontecendo ao mesmo tempo. A diferença que acontece em você pegar um projeto a ser implantado e um já implantado. O que aconteceu? Esse produto foi lançado, existe uma área central, um maciço verde, que foi exigência em preservar, fantástico, super bonito. Então, o que acontece? O incorporador achou que isso seria o suficiente para sustentar a venda. E começou a comercializar, até que chegou uma hora que, pum, parou. E agora? Quem vamos procurar, né, para alavancar vendas? Chamaram paisagista, entendeu? Agora, quando você entra num projeto, né, num produto como este, já parcialmente vendido, é complicado, porque você trabalha com N cabeças lá dentro. E cada um tem os seus interesses. Eu quero piscina, né, eu quero uma quadra, eu quero... Sim. Mas, enfim, conseguimos chegar no consenso e fizemos um produto que agrade a todos, entendeu? Foi feita uma votação, teve... Esse que estava fazendo já em vendas, viu? O novo não, é ditado pelo... vamos fazer um programa, né, melhor possível para esse empreendimento. Né, dentro desse... Você consegue conservar alguma vegetação nativa que existente? Ou desse não tinha? Procuro sempre me colocar nessa posição de que... Está sendo bem aceita essa posição pelo mercado? Como tem sido? Olha, você sabe que normalmente é feito essa conta de viabilização. Viabilização, certo. Muitas vezes não fecha. Não fecha. Muitas vezes até é deixado de lado. Né? Agora, um trabalho que eu achei muito legal é um condomínio de casas, altíssimo padrão,
existe um maciço muito grande de vegetação. Pum, foi implantado o máximo, lógico, né, de casas, o máximo que é permitido, e sobraram as árvores aqui e estava comprometendo o espaço. O DEPAV não permitiu, porque faz parte do nosso livro de cadastramento e ali é uma área de preservação. E ele foi obrigado a afastar. E hoje eu tive um retorno. A primeira casa que tiver interesse em comprar foi essa. É bacana. É lógico. Você entendeu? Pode mudar a consciência do cara, quer dizer, essas árvores, esse grupo pode agregar. Né? E quando, por exemplo, é um grande empreendimento para comercial, quer dizer, um prédio de escritórios, qual que você tem mais liberdade de trabalhar? Porque geralmente nem todos os escritórios se permite fazer grandes coisas, é só uma entrada, um estacionamento. Olha, então, hoje em dia, como eu estava comentando com o Fábio, né? Existe essa exigência em ter um paisagista. Vamos colocar um paisagista que vai melhorar. Agora, eles também têm muito, assim, com esse passar dos anos, eles têm muitas informações do que é possível e o que não é possível, né? E eles pegam muito em custo, eles fazem a continha de quanto é viável o metro quadrado dessa área, tá certo? Então, é feito alguns cortes com relação ao programa, né? Então, muitas vezes eu faço espelhos d'água maravilhosos, entendeu? Áreas de contemplação fantásticas, só que... Cortam tudo. Cortam. E não fecha a conta. E qual que você acha que você conseguiu chegar nesse equilíbrio? Você conseguiu colocar... Você imaginava que seria adequado, sem haver grandes cortes? Ou que o cliente eventualmente desejava? Tem algum que você possa indicar? Pra visitar? Não. Pra o que você acha que seja... O que você conseguiu chegar sem cortes, quer dizer, ou na verdade você acha que foi muito bom? Quais os que você conseguiu ter mais liberdade de trabalho desses? O que acontece, né? São 5 anos que eu tenho o meu escritório. A maioria deles estão prontos agora, né? Ao longo de 1 ano para cá, né? Teve o processo de projeto e a execução final. Está sendo concluída agora. Os resultados você está vendo agora, né? Os resultados eu estou vendo agora. Muitos. Esse ano, muitos estão sendo concluídos. E o bacana é que essa coisa do mercado imobiliário que acontece, cada vez mais nós estamos fazendo um projeto próximo à realidade. Não aquela imagem que não era muito verdadeira, pelo compromisso que a gente tem em entregar o mais próximo. Então, o nosso projeto avança muito. Aquele anteprojeto que era simplificado, uma coisa, hoje não, ele é muito bem trabalhado. Né? Então, todo o zoneamento, toda a definição das espécies vegetais, ela já nasce. E ela já é lançada em imagens para vendas. Então, ela está muito próxima à realidade. Quer dizer que praticamente é uma diferença... acho que essa é uma pergunta que vem depois, mas vamos fazer agora. Dentro do mesmo tempo que você estava no Benem e agora, no seu escritório, qual é a diferença que você vê de solicitação do cliente realmente? O que está mudando? Então, eu comentei com o Fábio. A minha proposta, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu quero algo diferente porque eu quero o cliente e o arquiteto, no mínimo. Somos trabalhar em parceria para a gente chegar num bom resultado final. Você entendeu? Não dá para trabalhar eu e o cliente. Eu acho que essa troca com o arquiteto é fundamental. Então, por isso que eu chamo a atenção que eles são os meus clientes, em primeiro lugar. E é através deles que eu tenho a melhor informação. Porque ele já me passa essa coisa. Como é que nasceu o projeto? Eu concebi pensando, eu acho que é uma grande sacada para nós paisagistas. Porque a gente vai dar uma continuidade. Né? O trabalho de paisagista ele não pode ser separado. Eu acho maravilhoso o trabalho do Burle Marx. Mas qualquer trabalho que você vê, pelo menos, você vê é a linguagem dele. É ele que está ali, presente. Né? Assim, a minha proposta é um pouco diferente, porque eu trabalho com o arquiteto e não tem essa cara, você fala, essa é a Neuza. Não tem. Você se adequa a uma demanda? Eu adequo, porque é aquilo que eu falei, a harmonia dessa arquitetura para mim é fundamental. Entendi. Né? Então, tem um determinado estilo, não vai prevalecer o meu estilo. Agora, porque essa troca com o cliente eu acho fundamental. Residência. Eu chego, converso com o cliente, eu preciso entender como é que é o estilo de vida deles, tudo que eles precisam, necessidades, o dia a dia, porque aí sim eu vou fazer um projeto. Não dá para fazer um trabalho independente. Eu olho o projeto do arquiteto, eu e o arquiteto. Vamos fazer uma piscina assim, uma piscina semiolímpica, O cara vai falar, eu odeio o barulho da água.
Entendeu? Eu preciso respeitá-lo. Né? Então, essa coisa de impor não acontece nos meus projetos. Eu posso até falar o que eu acho ideal. A minha forma de enxergar o projeto dele. E, assim, entre esses projetos todos, qual que você acha que escapou a esse parâmetro, vamos supor, sempre, que você conseguiu ter a liberdade total? Qual que você chama? Liberdade total? Não, liberdade. Qual que você teve a liberdade para criar? Então, muitos, Silvio. A maioria é tranquila. Ah, mas que também é uma boa coisa. Isso é ótimo. Sim, a maioria é tranquila, porque é isso que eu comentei. O arquiteto vem me procurar, porque é fácil o nosso relacionamento, entendeu? Ele já me passa muitas diretrizes que esse primeiro traçado, a gente discute em conjunto, é muito tranquilo. Não tem drama. Eu realmente não vejo drama. E eu também não vejo drama em refazer 10 vezes, Silvio. Não tenho esse tipo de problema. Tá? Eu posso até chamar atenção sobre todos os estudos que eu fiz, tá? E falar, olha, isso aqui, ele é assim por causa disso. Aí o cliente, isso que eu comentei, pô, Neuza, eu não gosto de água, eu não gosto de flor amarela. Eu respeito. Não sou eu que vou morar lá. É ele que vai conviver com tudo isso e vai, entendeu? Já aconteceu de você ter que seguir um estilo, às vezes que você não concordasse nada? De alguma coisa que fala, nossa, se eu pudesse mudar tudo... Neoclássico. Neoclássico. O famigerado neoclássico. Que nem sempre você consegue se livrar É uma fase que estamos passando, meio de estagnação, de falta de identidade. Você acha que é uma fase? Eu acho que foi contínuo. Desde 1950. Não, tudo bem. Tinha algumas consultoras, que era Lindenberg e Cirela. Só que deu um boom, viram que ele... Você entendeu? Estava dando certo essa fórmula, todo mundo quis seguir. Né? Mas eu acredito que vai parar. Parar, eu digo assim, todo mundo que foi pegar carona. Mas a Lindenberg e Cirela, eu acho que tudo bem, eles vão se manter. Né? Mas a grande maioria não. Eu já estou vendo, estou trabalhando em projetos novos. Que eles já falam, não, nada de neoclássico, entendeu? O que se pede? O que estão pedindo de ela? O que eu acho interessante, alguns arquitetos ainda nessa linguagem neoclássica fazem uma releitura, ele põe algo novo. Não buscar todos aqueles detalhes de... Isso não dá. Isso realmente é complicado. Mas enfim, a nossa paisagem vai ficar um pouco comprometida por... Não vai mudar. Porque na verdade está no imaginário popular, né? Isso faz parte do imaginário que anda por aí, né? Mas como é que a gente pode ajudar a mudar isso? E realmente somos nós arquitetos, hein? Que podemos ajudar a mexer nessa definição de estilo. Dentro disso, dessa questão de quem você está trabalhando, está mais focado em São Paulo, na cidade de São Paulo? Mais focado em São Paulo. No estado de São Paulo também você tem feito coisas? Tem alguns, tipo, esses loteamentos são fora, né? Campinas, Indaiatuba, Sumaré. Na área dos grandes loteamentos, dos grandes condomínios. Exatamente. E Rio de Janeiro, fiz alguns trabalhos. Quanto você trabalha no Rio de Janeiro e em São Paulo, de solicitação? Olha, que na realidade a construtora ela trabalha aqui e atua lá. Sim, então o programa realmente não mudava muito, mas a exigência a São Paulo é muito maior. A exigência e a participação. Eu não sei se... Eu acho que aqui acontece muito mais, você entendeu? É tudo muito mais rápido. Então, e a mudança de uso também acontece, você sabe, né? O espaço que antigamente era um salãozinho de jogos, hoje já é uma lan house, PlayStation. Então tem essas mudanças. Agora, conta uma coisa. No Rio de Janeiro, quando você teve essa experiência, você teve na Barra... Foi na Barra ou foi no Rio? Olha, foi em Niterói, foi Bandeirantes, e teve um outro... agora não vou lembrar. Não, tudo bem, mas o tipo de tratamento do espaço, o programa é parecido, sim. Mas o programa é parecido. A questão não é mais... Aqui, lá não tem a coisa do estilo, da linha, aqui é uma coisa mais... A gente sempre vê o Rio de Janeiro mais tropical, vamos dizer. O que você vê isso também ou você vê uma coisa... Não, nesse caso, em particular, não. Porque foi imagina que eles lançaram um produto e eles quiseram dar continuidade lá, ao mesmo produto, com as mesmas características. E não fez sucesso lá, e aqui realmente deu certo. Que seguia um pouco essa linguagem nela. Porque lá praticamente esse produto não funciona. Não funciona. É sempre uma coisa mais tropical. Mais tropical. Eu acredito que seja mais essa linha tropical. E esse programa que a gente vê, quando a gente sai em São Paulo no domingo, a gente recebe diversos folhetos. Quando você começa a olhar esses folhetos, existem assim, diversas atrações, que a gente chama de atração. Atração mesmo. São umas pequenas maluquices, assim, umas folies. Então tem lá o bebedouro de passarinho, a pira, a pérgola, a praça. E isso está crescendo ou está estagnando?
Porque não, na realidade são mais de 30, 35 atrações no jardim. Sim. E acho que que muitas vezes é ditado esse programa pela imobiliária. Sim. Mas quando não, é o paisagista com o arquiteto que dita o programa. E realmente, quando isso acontece, não existe muito essas viagens comigo, não, você entendeu? Porque é aquilo que eu falei, eu me imagino nesse cenário todo, todos esses ambientes. Se funciona, se não funciona, eu não viajo muito, não crio essas questões. Mas a solicitação, quando vem da empresa de vendas, por exemplo, olha, graças a Deus, essa coisa que você falou do bebedouro, não, nunca me aconteceu, não. Mas sempre tem uma praça de águas... Água sim, mas aí é questão do espelho d'água, o efeito da água. Porque essa é uma coisa que mudou. Até alguns anos atrás, você não tinha espelho d'água. Tinha o jardim, a piscina. Tinha piscina no playground, tinha uma quadra e não tinha espelho d'água. De uns anos pra cá, fontes de espelhos d'água estão sendo utilizados assim, comumente, né? Mas é muito para o efeito contemplativo, isso sim. E é agradável esse frescor, eu concordo. E há muita escala. Se você tem uma escala que você pode trabalhar com mais liberdade, você cria novos elementos, né? Que vão te dar o prazer de estar ali. Né? E a água tem sido uma solicitação presente em todos os empreendimentos, todos os projetos? Então, depende da escala. Sim, mas mesmo grandes condomínios verticais, muitos prédios, muitas torres, ou vilas, ou etc. Isso, a água é bem aceita. É bem aceita. Bem aceita. E nos projetos particulares, as residências, aí já é mais difícil. Residência, o que vem acontecendo é assim, o programa normalmente tem a piscina. É a piscina, né? A piscina. O Nada, espelho d'água, espelho d'água, sabe aqueles pequenos elementos que tem o movimento da água. Mas a piscina é recorrente em todos os programas. A piscina é 90 e tralalá, então... Em todos os projetos de grandes, pequenos e médios. E edifício de apartamento, além da piscina, quais seriam os campeões de solicitação? Playground sempre, salão de festas, quadras quando possível. Então, essa questão é interna, né? Interna, normalmente tem o salão de festas, o espaço gourmet, salão de jogos. Quadras esportivas, alguma coisa? Sim, quando você tem condições, depende muito do espaço, né? Então, normalmente a gente faz essa relação próxima, né? Mas digamos que playground, piscinas e quadras seriam os mais frequentes. Playground, piscina, quadra, sim. E uma entrada com a segurança, hoje em dia também é fundamental, portaria, guarita, bem trabalhada. E você está conseguindo sempre atuar nas calçadas, né? No espaço externo, na sim, parte vem desde a calçada. Isso é normal, trabalho. Né? O trabalho acontece desde a calçada. Agora, voltando aos loteamentos, aos que você tem feito agora, assim, você tem conseguido trabalhar alguns desde a implantação, você falou. Então, são 2 que eu tenho trabalhado, implantação, e esse que já está implantado. Esse que já está implantado, mas você teve que trabalhar alguma coisa assim, para dar quase mas não é tudo. Tem uma sede, um clube, sim, né, onde foi convidado um arquiteto, e a área de piscina, 25 metros, arborização de rua, etc. A arborização também. Agora, Não tinha. Não, nesses novos que você está fazendo, que desde o começo, você está conseguindo discutir com o arquiteto também a questão da implantação das casas, de alguma coisa, ou você já... Não, eu já tinha. Já te dão tudo pronto? Você... Não. Nesse caso, o loteamento terreno. A casa é livre para cada um, né? Não, eu entendi, mas os terrenos, a colocação dos lotes, etc. Já estava definido. Mas não só trabalhando só o plantio, né? Aonde foi reservada a área verde, a área de lazer, é aí que... Você teve chance de mudar eventualmente? Neste caso, não. Difícil, né? Teve um caso que eu trabalhei, na época que eu estava com o Benê, nós participamos da definição onde seria melhor a área de lazer estar localizada. Definimos a área central, né? E participamos de toda a distribuição dos lotes. E nas praias, assim, para Petioga, Guarujá, todos também estão fazendo trabalho para lá? Sim, faço. Riviera, essas coisas todas? Sim, aí o que eles mais pedem é esse estilo mais orgânico, uma coisa mais resort, esse efeito de uso, né? Lá muita água, espelho d'água, piscinas. Também, voltando, dependendo do tamanho do terreno, a gente prevê até piscina raia, piscina recreativa. Muita água. Muita água, uma coisa mais leve, mais tropical de novo. Totalmente tropical. Graças a Deus, totalmente tropical. Que é, no fundo, a nossa vegetação, né? Sim. Você trabalha tranquilamente, né? Quer dizer, que basicamente...
E com relação a vilas, que você falou que está fazendo bastante, que está acontecendo muito, são, em geral, terrenos muito exíguos, com muita construção. Então, a atuação do paisagista é muito restrita. A atuação do paisagista desde a entrada é calçada, o fechamento, portaria e toda a área comum, né? Os quintais realmente não é necessário trabalhar, porque a gente não sabe, né, o perfil do futuro morador. Mas essa entrada sempre tem essa alameda, né? Espelho d'água, alguma paginação de piso, para orientar, né, as pessoas a chegarem aos espaços. Às vezes até tem área comum, com piscina, churrasqueira, isso acontece. Mas em geral são áreas muito restritas, né? Sempre muito construídas. Infelizmente. É aquilo que nós falamos, quem sabe? Eles consigam perceber que... porque nas vilas também... Esse é um diferencial. Quanto melhor essa área de lazer, vários fazem. Todos com o mesmo tamanho. Como é que o cara vai escolher? Se você tem uma área melhor, mais arborizada, é um diferencial. Mas ainda não chegou nesse Ainda não chegou, mas eu acho que a gente consegue conquistar. Eu sou muito otimista, graças a Deus. Você acha que tem havido mudanças, então? Você acha que tem Eu acredito em mudanças. O arquiteto paisagista nem era chamado, hoje ele é muito solicitado. Então eu acredito que cada vez mais ele vai ter essa força. E aí ele tem que ter essa consciência, né, Silvio? Em querer mexer alguma coisa para melhorar. E quando você trabalha no litoral, você consegue manter algumas das áreas... Existe vegetação nativa, eventualmente, nos terrenos já tiraram... Nesses terrenos já não tem mais nada. Já tiraram tudo, né? Nada. Riviera de São Lourenço, onde eu tenho mais trabalhos, não tem mais nada. Já acabaram tudo, né? Já foi liberado. A Riviera liberou, eles acabaram com tudo e agora só... Devastou tudo, né? Na hora que a gente entra, o terreno já está limpo. Já foi, né? Está totalmente limpo. Só implantar. Você fez algum trabalho para espaço público? Praças, parques, participou? Eu participei na época do Benê. No meu escritório, eu acredito que não. Eu trabalhei assim, fiz um projeto do Senac, Sesc. Isso no tempo do Benê? Não, fora. Agora? Agora. Aí como é que é trabalhar com o Sesc e o Senac? Qual a diferença de demanda, de seu grau de liberdade? Infelizmente, o Sesc, o trabalho que eu fiz em Santo André, eu fui chamada bem já próxima à inauguração, não viabilizou. Paramos em projeto. Mas foi super bacana. Eles têm uma equipe muito legal lá, né? Eles participam muito. Chegamos evoluímos até o executivo. E o Senac? Paramos. O Senac, a solicitação foi uma área de playground. Então é restrito, né? Foi restrito. Quer dizer que você basicamente tem voltado a situação para o mercado imobiliário, então para clientes particulares. Residências, vilas, alguns... Fala um pouco dessa relação. Você já falou como você respeita, assim... A vontade do cliente, o trabalho com o arquiteto, o trabalho com o arquiteto, com o cliente. Mas quando você vai trabalhar na residência, como é que você... como estão as solicitações de tratamento do espaço da residência? As fantasias são muito grandes dos clientes, como é que está acontecendo isso? Olha, ou te deixa uma grau, você consegue trabalhar assim com certa tranquilidade? Olha, se é um caso extremo de solicitação que você realmente não concorda, eu tenho a liberdade de comentar e a gente consegue chegar no consenso. Mas no geral, você acha que eles te dão bastante tem mais liberdade? Tem. Onde é a liberdade maior? Mas então, depende do perfil desse cliente. Mas genericamente, muito tranquilo. Hoje em dia, muito tranquilo. É uma conversa, é um primeiro estudo, é capital que eles querem, né? Entendi. Então, através desse primeiro estudo, eu consigo já... perceber o que eles estão querendo, então essa troca é muito tranquila, realmente. Tem algumas pessoas, aí já é personalidade, mas é exceção, super exceção. Agora, você também tem feito sítios, fazendas, essas coisas, projetos assim, no campo, no fim, sítio, uma fazenda, alguma coisa assim, uma área maior de uma propriedade, assim, que quase é um parque particular, assim, alguma coisa, não? Depois que eu saí do Benê, não, acho que não. Depois que eu saí, acho que não. E dentro dos condomínios, você tem algum... Peguei um loteamento, como eu comentei, lá no Rio de Janeiro, que já tinha uma área, uma edificação, e a partir dali foi desenvolvida toda a área. Onde? No Decreto Bandeirantes? Foi? Mangaratiba. Que é já fora do Rio, né? A primeira... Aí já é uma coisa mais fim de semana... Eu acho que sim. Era um lançamento deles. Um lançamento, mais fim de semana, né? E o programa é muito similar ao de São Paulo? Você tem trabalhado com o programa similar? Nesse caso, sim. Muito espaço, 2 quadras de tênis, vôlei. Nesse caso, eles não pediram piscina.
Olha. Não pediram piscina. Como eles estão achando, né, prevendo que o morador vai ter a piscina lá, na casa dele, então não colocam. Gostam sempre grandes, né? Como você lida com as questões ambientais dos seus projetos? Essa é uma pergunta padrão também. Como é que você leva em consideração ou no fundo é uma coisa mais... Mas é aquilo que eu comentei, né? Assim, eu procuro sempre ao máximo integrar essa questão da pavimentação, da organização do espaço externo com a vegetação. Muita área permeável... Se você fala em edifício, já está limitado. Já está limitado. Mas a legislação exige hoje 15%. Antes era 5%. Na praia está mais generoso? Você acha que você consegue ter conseguido mais a Riviera? Mas normalmente, Silvio, eles ocupam o máximo e o que sobra sempre é aquela faixa de 7, 8 metros. Jardim sobre laje, né? Jardim sobre laje. Dificilmente a gente consegue um terreno com muita área livre, em terreno natural. E com relação à escolha das espécies vegetais, você costuma usar nativas? Então, esse caso do loteamento, por exemplo, eu achei fantástico. Eles fizeram uma parceria com uma ONG que já fazia pesquisa na região, então eles já passaram a relação de espécies disponíveis, isso. E tem a ver com a mata existente, entendeu? Aí foi fácil. E enriquecendo, obviamente, com outras espécies, não só que eles tinham lá, né? Você sente que o mercado de mudas, de viveiristas, está ampliando o leque de oferta de espécies? Eu acredito que sim, principalmente com essa necessidade da compensação ambiental determinada pelo DEPAV, e eles exigem as espécies nativas, né? Tem algumas empresas que já há anos vêm trabalhando com espécies nativas, então está sendo mais tranquilo encontrá-los, né? Encontramos mais facilmente. E oferta de outras, às vezes não nativas, mas mais ofertas de espécies tropicais, por exemplo, maior diversidade. Às vezes a gente, há anos atrás, via algumas modas. Né? Sempre não teve. Não tenha. Sempre tem. Né? Sempre tem. Aí tem as facilidades. E as outras são escolhidas a dedo. Então, se você quer, você entra em contato com alguns executores, eles vão fazer a pesquisa em campo, fazem viagens. Depende de qual é a disponibilidade, né? Desde que você começou no Benê, depois aqui agora está falando sozinho, o que você acha, em termos de possibilidade de materiais, de projeto, de formas, tudo, o que você acha que evoluiu? Qual a diferença que você sente entre 20 anos atrás? 20 anos atrás. E agora, em termos, não de mercado em si, mas de... Olha, Silvio, é engraçado porque eu fui chamada para fazer uma reforma de um projeto da Rosa Clínicas. Eu até comentei, né? Falei, puxa, por que vocês não convidam a Rosa? Eu não sei o que aconteceu. No fim, eu mantive as características do projeto, mas, Silvio, os mesmos materiais de acabamento que a gente usa hoje, entendeu? Sabe a famosa canjiquinha? Sim. Ela já usava há 20 anos atrás. Sim. Né? E com outros efeitos, mas é o mesmo material. Piso também é o mesmo material. Então, esse material é o mesmo. Agora, o que foi introduzido diferente são esses outros materiais, né? Como porcelanato, cerâmica, né? Essa linha. Mas as outras são as mesmas. O granito que a gente pode usar, antiderrapante, o arenito, o quartzito de São Tomé, pedra Goiás, são os mesmos materiais. Mosaico português. E a vegetação? Como é que foi? Mudou ou não o uso da vegetação? Mas sempre teve essa questão de modismo, sempre. Você percebe, né? Teve a época das chifleras, das dracenas, assim acontece. Mas quando você começou era uma coisa muito mais luxuriante, muito mais tropical no geral. Os prédios assim, tinham até as tratos diversos. Sim. E hoje parece que a demanda é um pouco diferente. A demanda. Algumas pessoas aceitam, mas não é no código. Mas queira ou não, Silvio, assim... As aleias sempre existiram. O fato da gente... no mercado imobiliário é muito grande. A quantidade de projetos são muitos. Então, se os paisagistas têm uma tendência a usar determinadas espécies, elas são produzidas. É muito engraçado. E você percebe nitidamente. Por exemplo, ligustro, murta, você está vendo? Sim. Né? Ao longo de 10 anos para cá, é uma coisa absurda, né? Só tem isso, né? E pingo de ouro também, né? Pingo de ouro. As aleias, como você disse, sempre, né? Então é uma fase, realmente. São as modas do Ceasa, né? Então tem lá os bambus moçôs, as moreias, as tamareiras. Exatamente, vão todas as modas. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Por exemplo, uma questão um pouco relacionada à forma, ao desenho. Uhum. De uns
15 anos para cá, a gente sente que existe a entrada de informações, digamos, pós-modernas mas já passou, né, Fábio? O pós-moderno já mas passou. Mas esse pós-moderno, não o pós-moderno, aquele bem estilístico. O pós-moderno como uma coisa após o moderno. Né? Tá, após o moderno. Essa possibilidade de juntar linguagens orgânicas com centros, com eixos, com algum formalismo. Você acha que isso é uma coisa recente? Você sente isso no seu trabalho? Às vezes a gente vê assim as pessoas misturando uma organicidade de piscinas com uma praça central organizada por Palmeiras, quer dizer, que mistura muito essa coisa axial e classicista, muito formal, mais antiga, com uma liberdade tipicamente brasileira. Né? E isso é um ganho para a forma. Você acha que isso ajuda o seu trabalho? Eu acho que essa dosagem, usa isso? Essa dosagem, eu acho que é muito aquilo que eu comentei. A experiência te traz essa questão também do bom senso, né? Então, acho que tudo tem limites. Quando eu falo que, para mim, o essencial é essa extensão, então eu uso muito essa questão, né? Se essa tendência clássica, o prédio, eu não vou usar uma coisa muito orgânica. Não vou. Né? Eu vou seguir mais essas linhas geométricas, simetria, tá? E sem trazer tantos elementos daquela época. Muitos detalhes, não. E eu sigo muito essa coisa da linguagem, como eu te falei. Então, a paginação, ela vai ter essa linguagem. E qual é esse equilíbrio que eu chamo bom senso? Bom senso para mim, mas eu troco né, com o arquiteto, essa informação. Você acha que é por aí? Você entendeu? É ele que também participa demais. Né? E o cliente final. Né? Eu pergunto isso em função de a gente ter hoje muito conhecimento de obras de alguns paisagistas muito formalistas. Por exemplo, mesmo o Peter Walker, a Martha Short, que trabalham muito com essa regra. Por exemplo, eu fiz um projeto recente, essa semana, apresentei para um arquiteto, mas ele já chama, falou, Nilza, eu gosto de uma coisa dessa linha minimalista. Ele fala, entendeu? Aí, e mesmo o cliente, que eles são meio sócios, Nilza, controla nas curvas, entendeu? Então ele já me orienta. Controla nas curvas, eu quero uma coisa um pouco mais dessa linguagem. Então eles me dão essa dica antes de eu começar. Então não adianta eu viajar, fazer aquele trabalho maravilhoso, cheio de curvas, que não vai ser aceito. E tem vezes que te pede cheio de curvas? Tem. A Riviera. Trabalhos na Riviera, Nilza, liberdade total. Você entendeu? Entendi. Porque é muito bem aceito e traz essa tranquilidade. Tem a ver a rigidez, a curva. Você está na praia, isso flui, isso é muito gostoso. Né? E isso que você está falando uma pergunta que eu estava pensando assim a respeito. Quando você vai trabalhar com prédio de escritórios, com prédio comercial, com shopping, aí você também acaba trabalhando mais com uma geometria, uma coisa mais rígida, ou essa também dá para chegar no eventualmente dá para chegar no orgânico, dá. Mas conversando com o cliente, eu já vou sugerindo. Olha, eu estou imaginando uma coisa assim, eu já percebo dele. Não, tudo bem, pode seguir essa linguagem. Ou não, Neuza. O que é a geometria, essa coisa mais rígida? Sim. Significa para engenheiros? Sim. A facilidade de execução. Isso está totalmente ligado, você entendeu? Né? Dependendo do custo de uma obra, Neuza, esquece, piso elevado, você já viu essa questão? Piso elevado, você tem um jardinzinho em nível e são placas que têm medidas padrão. Se você começa a trabalhar em curva, não faz sentido. Então, entendeu? E você não acha que, dentro disso, dessa evolução do solicitação, você não acha que o cliente hoje talvez tenha mais informação sobre figurações de paisagismo, a literatura? Talvez porque chega mais revista, tem mais informação, até o mercado tem até mais demanda de mercado. O cliente é mais não solícito, ele exige mais, ou solicitar mais nos anos passados, quando você começou a trabalhar, com seus contatos com o cliente primeiro, do BNI, depois sozinha, mas para te achei antes. Sim, são poucos. Residências que acontecem algumas vezes, né? Eu tenho aqui, 3, 4, 5 revistas e gosto disso aqui. Então você já percebe qual é a linguagem dela, né? Mas o resto não? O resto não te dá uma liberdade, você tem uma certa liberdade razoável. Sim. Não mudou. Você acha que eles continuam assim, deixando... Eles ditam um pouco essa questão da linguagem arquitetônica e
muitas vezes o zoneamento. Não, põe aqui a piscina, põe ali. Isso quando eu estou num projeto mais ligado à imobiliária, por exemplo. Agora, como eu disse, com o arquiteto é muito fácil. Você está tendo alguns momentos já de trabalhar com o arquiteto desde a implantação do edifício? A maioria. A maioria, mesmo de condomínios verticais, tudo assim? A maioria. Já consegue ter uma pré-discussão antes? Isso é fantástico. O arquiteto sentia a necessidade do arquiteto paisagista. É uma parceria ideal, eu acho. Quer dizer, hoje é quase uma regra, não é mais já uma exceção. Já é uma regra, exatamente. Há 5 anos era uma exceção? Quando você começou o escritório era uma exceção ou já estava sendo... Regra. Eu comentei com ele. Os meus clientes são os arquitetos, são eles que me chamam. Ah, sim. Então você sempre trabalha com eles desde o começo? Sempre. Eles me chamam. Então o que acontece? Muitas vezes a construtora nem me conhece. Uhum. O cliente fala, eu quero trabalhar com a Neuza, tudo bem? Tudo bem. Eu vou lá, faço o trabalho com o arquiteto, depois eu vou conhecer a construtora. Porque ele acredita tanto nesse arquiteto, né, no bom senso, porque já desenvolveu vários outros trabalhos, então você resolve. Então eu trabalho junto com ele. Isso é bacana. Fala pra gente como você organiza o escritório, em relação a quando você... como é que ele está organizado hoje? Ele é totalmente informatizado, né? Terceirizado uma parte, você faz tudo, desenvolve quando tudo? necessário, sim. Mas em geral Mas você faz... tem uma equipe, tá com 6, 7 meninas. 7 arquitetas. Arquitetas muitas daqui. Uhum. Sempre mulheres? Com suas alunas. Sempre arquitetas? Olha, por incrível que pareça, 7 mulheres. Difícil. 7 mulheres. Chegou a passar passou um rapaz, mas é que ele estava com 2 propostas, eu estava de férias e falou, vai ficando aí. E na hora de fazer o projeto, de montar o estudo, é você que centraliza tudo e depois a pessoa da sua equipe desenvolve? Isso. Ou em outros depoimentos aqui a gente teve até alguns que se abriram muito e disseram, eu sou egoísta, não deixo ninguém fazer nada. Ou, quer dizer, projeta tudo e os outros desenvolvem. Outros não, disseram que conseguem dividir, delegar coisas. Sim, fantástico. Né? Eu trabalhei com o Benê, é fantástico trabalhar com ele, muito bom. A gente faz um trabalho bastante, fazia bem em conjunto. Hoje em dia eu faço. Mas a minha equipe, elas todas têm muita experiência. Muitas delas eu cheguei a trabalhar lá no Benê, né? Então é muito tranquilo essa parte de desenvolvimento. Então trocamos muita informação, entendeu? Elas me auxiliam, definição de materiais, mas assim, nasceu o projeto... É com você. É comigo. E você faz no computador ou você faz na mão? Na mão. Eu não consigo imaginar criar... esse traço é na mão mesmo. Depois você informatiza... Sim, tudo. A etapa seguinte Mas mesmo a apresentação inicial ainda é na mão. Eu acho fantástico esse desenho, esse traço à mão. É muito bacana. Dá uma qualidade. Você passa muita coisa. É arte, eu acho uma arte mesmo. E se você fala... Hoje, assim, a gente já falou alguma coisa, qual seria Você falou que o Cardoso, você estudou muitos trabalhos do Cardoso, alguma coisa do Bolle Marx. Tudo pesquisa. Sim, mas qual que você acha que te influencia hoje? Eu acho que é mais essa linha do Cardoso. A linha do Cardoso. Cardoso, que é do Luciano Fiaschi, eu vi alguns trabalhos do Luciano, aí o Benê trabalhou com o Luciano e eu trabalhei com o Benê. Né? Aí foi uma sequência. Uma sequência de... então eu acho que assim, a base foi o Cardoso, né? A base foi... Tudo começou ali, né? Tudo ali começou no Cardoso. Que era a nossa informação, inclusive. Você chegou a ver a estudar os projetos dele? Não, alguns só. Alguns, porque eu estudava em Campinas, eu vinha de vez em quando pra cá. E você era de São Paulo ou de Campinas? Eu morei em Campinas. Você morou em Campinas para fazer a faculdade. E você sente a influência de algum arquiteto paisagista estrangeiro, forte nos meus trabalhos, que você goste do trabalho dele e que se sinta ou provocada por alguma coisa que ele faça, ou ela, enfim, essa pessoa faça, ou que te inspire? Um japonês, um alemão? Não tem isso. É aquilo que eu falei, eu adoro viajar, né? Por exemplo, fui IGA, sei lá, 93, fui na feira lá de Holanda, Londres, né? Você vê alguns espaços, então não tem uma coisa que é isso. São vários trabalhos. São vários lugares. São vários trabalhos, são vários lugares. Entendeu? Então, essa coisa, não tem uma coisa que falar, Bolle Marx. Não tem. Todos, de uma forma geral, eu acho que contribuem. Todos. Mas não tem uma coisa que eu me identifique. Não sei, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não
Essa coisa da execução, você falou que não faz execução, você faz projeto, mas você acompanha a execução. Eu acho fundamental, por exemplo, a experiência do arquiteto paisagista com esse campo, um jardim, um canteiro, você entendeu? Para entender como é que funciona, como é que ela se desenvolve, os cuidados que tem que ter. Eu tenho o meu jardim, né? O jardim da minha casa, então eu acompanho a evolução, os problemas que causam. Porque se você acompanha 3 vezes uma obra, eu acho pouco. 4 vezes, você faz essas visitas básicas e aí... Né? Então, um pouco desse contato próximo eu acho importante. Ou mesmo acompanhar por você passa em frente às suas obras, vê a evolução, isso eu acho interessante. E você acha que não é imprescindível acompanhar? Dá para você não ter... Não. A empresa de execução, é isso? Isso. Não, por exemplo, você acha imprescindível acompanhar? Imprescindível acompanhar. Mas senão você vai ter um resultado parcial. Você vai ter um resultado parcial. É só a execução da parte construída, a paginação de piso, né? A parte de bancos, detalhamentos, os elementos construídos. É parcial. A vegetação faz parte. E muito mais do que isso, esse conjunto, eu acho fantástico. O cliente, comenta muito sobre o projeto. Quando entra a vegetação, é uma coisa de praticamente 50% do que enriquece o espaço, o que ele tem essa expectativa desde o início. Se é só no piso, é pouco. Você precisa concluir com a vegetação que realmente aí complementa. Você costuma visitar suas obras depois de prontas? Sim. Mesmo às vezes que seja difícil de entrar num edifício, eu sempre procuro não ver acontecendo com tanta frequência, mas eu acho importante fotografar em determinadas fases, né? E você está documentando tudo. Documentar, Essa é a minha proposta, então eu tenho alguns fotografados. E você falou a respeito de uma coisa que é tão importante, você falou que hoje você controla o processo de projeto e de desenvolvimento todo. Quais são as expectativas? Você imagina, continuar mantendo, consegue com essa estrutura, ampliar essa estrutura com o tempo? Não, eu pretendo estar mais ou menos nessa dimensão. Continuar nessa dimensão. Porque senão vai acontecer, eu teria que crescer muito. Eu teria que formar outras pessoas que me auxiliem muito, não é? E é o escritório do Benê. Sim, uma empresa, não é? Uma empresa, E você é uma pequena empresa. Eu sou uma pequena e tô feliz assim. Tá bom, né? Alguma coisa que você queira falar? Que acho que você tinha pensado em colocar pra gente sobre o começo, a evolução, o que você sente sobre o trabalho do paisagismo, alguma coisa que você queira colocar pra gente? Alguma coisa que você... Alguma esperança ou alguma desilusão que você tenha, que você queira dividir com a gente, alguma questão? Não, aquilo que eu comentei desde o início, eu sou muito otimista. Eu acho que só o fato de você poder ter essa chance de trabalhar com isso, eu acho fantástico. O paisagismo, que para mim está totalmente relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas, de quem vai ocupar o espaço. Então, a gente pode estar contribuindo muito, muito. O arquiteto paisagista tem um papel fundamental na estrutura urbana. E eu estou enxergando, você entendeu, que estão sendo reconhecidos. Tem espaço para todos aí que queiram, né, trabalhar nessa área. Desde uma pequena residência até empreendimentos, grandes parques, shoppings. E estou super feliz, Silvio. Tá ótimo. Queria agradecer então. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a participação.